Novamente de volta, como vocês puderam ver, um VaptVup. Só tomar uma aguinha e voltamos. Só molhar a boca. Muito bem, neste estudo da tarde, estamos, como já dissemos, estudando a obra de Joana de Ângeles. Para aqueles que ainda não ouviram a minha fala, que intitula-se O Ser Consciente. Joana de Ângeles em parceria com Divaldo Pereira Franco. Jesus, meio amigo de nossas vidas, permaneça hoje, agora e sempre a nos abençoar. Dando prosseguimento, nós estamos falando sobre a quarta força, a psicologia transpessoal. A sua proposta, segundo Joana de Ângeles, a proposta objetiva da quarta força, da psicologia transpessoal, é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento, que contribuem para o logro da saúde mental. Até então, as psicologias, de modo geral, os estudos psicológicos, eles eram muito restritos, muito limitados aos conceitos e aos princípios dos seus defensores, né? A linha freudiana, a linha junguiana, adleriana e outros, né? E outros. Mas através da abertura da quarta força, da psicologia transpessoal, ela ampliou. Saiu desse mundo limitado que até então se encontrava o estudo da mente humana, da psique humana, para ampliar o universo da criatura. As multidisciplinas, né? As multidisciplinas. Impossível, segundo Joana, descartar-se hoje os fatos decorrentes dos estudos alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico dos indivíduos. Estados alterados de consciência, entende? Muitos deles, os naturais que nós vamos nos referir, são que se encontram sob a égide ou sobre a regência dos espíritos. São os fenômenos mediúnicos, os fatos medianímicos, né? Onde há interferência das entidades que estão ali com a finalidade de nos instruir. No princípio da doutrina espírita, isso era muito comum. As mesas girantes, né? a fala, a escrita direta, entende? A fala direta, entende? E inumeráveis outros fenômenos que não compete a gente aqui relatar, que são N, e vamos encontrar muito bem catalogados e explicados no livro dos médiuns, na parte que trata dos médiuns, né? Os ruídos, né? Eu vivi experiências de tipologia, enfim, né? Nós não vamos permitir que se feche as portas no momento em que nós nos encontramos, onde a ciência está junto com a doutrina espírita, caminhando lado a lado, né? Impossível descartar-se hoje os fatos decorrentes dos estados alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico de todos os indivíduos. Continua ela. O ser transcendental deixa, dessa forma, o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade
indispensável à harmonia do seu comportamento com a sua realização psicológica. Olha, quanto sofrimento a doutrina minimizou, quanto sofrimento a doutrina tem minimizado, quantas dores a doutrina tem saneado. A luz da doutrina espírita clareou a ignorância da criatura humana. Não podemos mais permanecer ignorando os fatos reais que a doutrina espírita nos comprova. Não dá mais. Continua Joana. O ser transcendental deixa dessa forma o estágio de paranoide, como já dissemos, assumindo a paranormalidade indispensável à harmonia do seu comportamento com a sua realização psicológica. Essa paranormalidade se torna uma normalidade. Entende? Nós, quando visitamos o hospital psiquiátrico, nós vimos relatos muito interessantes, conversas muito interessantes, né? As pinturas, como Jung estudou os símbolos, porque as pinturas que eram feitas por criaturas tais tidas como perturbadas ou alopradas e que faziam as pinturas, ali eram símbolos lá do seu inconsciente. A cor tinha um significado, as linhas do desenho tinham um significado, a ordenação dos desenhos tinha um significado, a conformidade dos desenhos, tudo. Entende? Olha que coisa linda. Egorina Cunha, num fenômeno de desdobramento pelo sono, ela desenha, ao voltar, a cidade de nosso lar, que depois foi transformada em filme. Mas no livrinho dela, um livro pequeniníssimo, singelíssimo, entende? Que leva o nome de Cidade no Além, ela tem lá os desenhos maravilhosos do plano espiritual, com os dizeres, com as explicações. Juntamente com o espírito de Lúcius, André Luiz e Lúcius, ela conseguiu percorrer a cidade de nosso lar. Fenômeno paranormal. Ela não estava louca, ela não estava fora de órbita. Ela estava, sim, em estado de desdobramento. Isso foi muito comum no movimento espírita. Muito comum no movimento espírita. Eu estou com 72 anos de idade e tive a felicidade de viver experiências dessa natureza, de comprovar, testemunhar fenômenos dessa natureza. Fenômeno de tipologia, fenômeno de bicorporeidade. Hoje não existe mais. Existe, claro, mas não tem necessidade. Na época, vamos dizer aí, há 40 anos atrás, era necessário. Para quê? Para dar um suporte, uma base sólida para esse edifício inquebrantável que é a doutrina espírita. Entende? Naquela época era necessário fazer a comprovação dos fenômenos. Quantas foram as vezes? Eu padeci na minha infância de medo, entende? Porque era criança, ignorava as coisas, entende? E via, e aquilo me trazia pavor, não é? Minha mãe não tinha a compreensão doutrinária,
uma avó paterna que me deu a sustentação maravilhosa, cesarina, entende? Ela me deu suporte com a bioenergia e me libertava da perturbação. Que eu tinha evidência. Via e ficava doido, porque eu não via coisas boas, né? Não sabia, com 9 anos de idade, 8 anos de idade, não sabia, né? Poderia, se tivessem a explicação doutrinária, poderiam tirar proveito daqueles fatos, mas que não. Eu punha minha mãe em desespero, e minha mãe em desespero chamava minha avó. Minha avó vinha lá e punha embora os espíritos, entendeu? É um fato interessante, porque isso se sucedeu na cidade de Araraquara, né? E era a proprietária da casa em que nós morávamos, e a casa estava nesse inventário, e a vovozinha, dona da casa, não queria que isso acontecesse. Então o que acontecia? Ela perturbava o povo que morava na casa. E lá vai o seu Francisco sofrer com a vovozinha, que não tinha maldade nenhuma, coitada. Ela estava presa, atada na casa, né? E se os meus familiares tivessem a claridade doutrinária, minha avó Cesarina, ela era uma médium fantástica, só na benzedura e na afastar as entidades perturbadoras. E pumba, afastava a coitadinha da mulher que iria se manifestar. Então, meus amigos, a contribuição da doutrina espírita é muito grande, né? Quanto sofrimento foi evitado, está sendo evitado até hoje. Vamos ignorar isso? Em hipótese alguma, né? A psicologia transpessoal, então não dá mais para tratarmos do corpo físico somente desta mente limitada que se encontra aqui dentro dessa caixa craniana. Não. É necessário nós entendermos mais, um pouco mais, não muito mais, o necessário para levarmos avante a compreensão da vida espiritual, a darmos corda, a compreender mais sobre este ser eterno, que traz do seu passado marcas, entende? E que não ficam de forma alguma ignoradas. Vamos dar um tempinho e voltamos novamente nesse tema muito gostoso. Tenhamos uma boa tarde. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.